Então, a gente vai... Quem é a Lucy, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, sou psicóloga há mais de 30 anos, terapeuta familiar e de casal, faço terapia de luto, sou coaching aí poxa vida, há uns 20 anos. Então, assim, já tem um caminho percorrido na linha convencional das abordagens. E óbvio, né, quando isso não completa, não é o suficiente, a gente busca outras coisas. Então, eu trabalho com biorressonância, com equipamentos de biofeedback, onde modifica o campo eletromagnético da gente. Gosto muito da constelação familiar, sou facilitadora. Se vocês têm me acompanhado nas meditações, vocês percebem que a conexão com os nossos ancestrais, com a nossa família, com a nossa origem é muito importante. Isso nos integra, nós aceitamos 100% da nossa energia. E a base de tudo, né, da vida da gente, o que a gente busca? É bem isso, amor, alegria, felicidade, só que a gente tem que buscar a nossa sensação de bem-estar. E o que é isso? É o equilíbrio, né, entre o corpo, a mente, o espírito e as emoções. Então, a gente, dentro desse equilíbrio, a gente flui muito bem. E aí sim, a gente acaba entrando em coerência. Quando a gente não tem uma sensação de bem-estar, a gente gera doenças no corpo. E, lógico, hoje nós vamos focar a nossa atenção no trabalho fantástico que o Dr. Carlos vem desenvolvendo. Então, ele, dentro da linha convencional, pesquisador, biomédico, enfim, a gente, se fosse ficar falando o currículo dele aqui, eu ia demorar mais tempo do que tudo o resto. Então, é uma pessoa voltada muito mais para o lado humano, quando tudo que a gente estuda não é suficiente para a gente atingir os nossos objetivos e realmente colaborar com o crescimento e com a evolução do outro, a nossa busca, e é uma busca pela nossa alma, pela nossa essência, pelo nosso propósito de vida, a partir daí a gente vai buscar outras alternativas para completar aquilo que falta, né, no que a gente faz do dia a dia. E o Dr. Carlos é essa pessoa, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui também estamos buscando algo maior, algo que nos complemente como ser humano, como pessoa, como espírito. Então, realmente é uma contribuição fantástica, uma ferramenta muito importante. E aqui eu trouxe 2 fotos dele, né, mostrando o trabalho, toda a busca. É um trabalho muito sério, é um trabalho científico, tem base, tá? É bem estruturado. O Dr. Carlos, ele deu sequência à fórmula do Einstein e ele foi buscar, ele dá toda a explicação no livro da coerência, da chave à coerência, ele dá toda a explicação, né? E é bem claro, bem objetivo, muito fácil a leitura, então vale a pena entender a linha de raciocínio, e ele chegou realmente numa fórmula muito eficiente, que é o transmutor, que é o que modifica a nossa energia quando a gente usa a chave. E aí, mais umas fotinhos dos esboços dele, enfim. O que é o biocampo, né? Então, quando a gente está em equilíbrio na matemática, a gente é o número 0. Nós estamos em estado de repouso, nós somos uma energia em potencial. Quando nós estamos, o nosso corpo, a massa, nós representamos o início de tudo, a unidade, a matéria. E quando a gente pensa em matemática, nós somos o número 1, que é a harmonia. Então, para que isso ocorra, a gente precisa de um campo de energia, que liga a energia à matéria. Então, o que é o biocampo? É uma área, né, é uma área espacial, porque a gente não vê, que tem informação. Esse biocampo, ele é capaz de organizar
qualquer sistema, desde uma célula até um campo informacional da minha família. Quando a gente se machuca, por exemplo, quando a gente se corta, ninguém vai lá e diz, olha, célula, você faz isso para cicatrizar. Não, o corpo tem essa informação. Se a gente vai para a natureza tem essa informação. Os pássaros, eles voam juntos numa unidade. Cada pássaro tá um único movimento. Isso é um campo morfogenético, desenvolvido pelo Rupert Sheldrake. Quando a gente fala de energia, a gente tem que pensar o seguinte, que nós somos uma energia, nós somos massa. O nosso corpo é um aglomerado de átomos, de células, de moléculas. Então, nós estamos aqui na unidade, mas nós também temos a energia em potencial. O que a gente precisa é despertar isso. E quando a gente está funcionando equilibradamente, a gente está no estado de homeostase. Tudo funciona perfeitamente bem. E aí, a gente vive o quê? Harmonicamente. E o nosso sistema, o nosso corpo, ele está em constante mudança. Então, agora a gente está conversando, tem células no nosso corpo mudando. Tem células morrendo, tem células nascendo. Então, nós estamos numa constante mudança o tempo todo. E por que não se desorganiza? Porque esse campo, ele interfere nessas informações. O físico, ele precisa do campo energético, mas o campo de energia não precisa do físico. O campo existe, a energia existe, independente da gente. Quando a gente está dentro do campo, o campo tem uma série de informações e há também algumas teorias que falam que tem vários tipos de campo, um interligado, um interconectado com o outro. Todos os sistemas biológicos, eles trocam informação o tempo inteiro. Então, o tempo todo nós estamos trocando informação. A gente está aqui, né, trocando informação, mas todos que estão na minha casa também estão trocando informação comigo através deste campo. Então, o campo, ele compõe a informação, a energia e a matéria, certo? Quando a gente está acionando o campo nesse sistema, quando a gente vive, quando a gente está aqui vivendo a nossa experiência, a gente é matéria que aciona essa informação através do campo, que gera energia. A energia, todas as vezes que a gente pensar em energia, a gente pode pensar em movimento, em força, em direcionamento. Para você só levanta da cama porque você está disposta. Você tem energia. Quando você pega uma pessoa deprimida, falta nela energia, falta vontade, falta disposição. Ela não tem aquela disposição interna para levantar e fazer as coisas. Então, ela está doente, ela está em desarmonia. Quando a gente está em equilíbrio, quando a gente está em harmonia, a gente está vibrando nesta frequência, neste sentido. Quando a ação ocorre, eu não vou entrar nas leis de Newton, nem de Einstein, não vou entrar nessa área, mas quando a gente consegue fazer um movimento, a nossa energia se expande. Então, nós estamos falando de uma energia vorticial. Quando eu faço um movimento, quando eu intenciono, eu estou usando esse tipo de energia. E aí, quanto mais intenso, mais potente, ou ele fala em comprimento, o Dr. Carlos fala em comprimento. Então, o comprimento se intensifica e a coisa acontece lá na frente. Então, intenção, junto com um objetivo maior, faz com que eu faça um movimento para que isso aconteça. Esse movimento pode ser tanto físico quanto energético. Tudo é movimento. Quando eu mando um pensamento para alguém, eu gero um movimento no campo energético. E aí ele traz o exemplo do biocampo. Então, quando a gente pensa em unidade, em átomo, ele junto
ele vai formar a molécula, e aí ele vai seguindo toda uma sequência até chegar num organismo. E ele traz um exemplo que é muito legal, que é da nossa vida, né? O que é uma casa, a estrutura de uma casa, a estrutura de um país, de um bairro, de uma cidade, uma estrutura do mundo. Nós somos essa unidade que é formada por várias células, ou por várias cidades, ou por vários continentes. Quem que organiza tudo isso? Quem que permite que tudo isso flua harmoniosamente? É esse campo informacional, esse biocampo que vai ajudar com que a gente mantenha o equilíbrio e a organização, seja da cidade, do país, do meu corpo, do meu órgão, do meu sistema. E aí, quando eu penso no ser humano, eu trouxe até algumas fotinhos aí, mostrando que nós somos um aglomerado de células. Se a gente fosse pensar em hertz, em volts, né, cada célula tem em torno aí de 1,4 volts. Nós seríamos uma potência de energia. Nós geraríamos aí um torno de 700 trilhões de volts. Essa é a nossa força, que harmonicamente funcionando, a gente chega aonde a gente quer. Eu trouxe aqui até essas fotos da camada dos nossos corpos, até para vocês terem uma ideia que, assim, a gente vê isso, né? A gente vê uma camada, mas nós somos formados de várias camadas. Então, é importante que quando a gente olha algo, é muito mais do que aquilo que a gente está vendo. Se nós somos formados de átomos, eu estou falando de um campo biomórfico. Se nós somos formados de átomos, se nós temos aquela carga toda energética, nós somos energia quântica, alterada e condensada. A gente se manifesta, por quê? Porque essa energia, ela foi condensada formando o átomo. Então nós somos, o nosso corpo é formado por partículas, por matéria e também por essa energia quântica. Essa regra vale para tudo que existe no planeta. O nosso corpo, ele vibra por causa do campo eletromagnético. Todas as partículas do nosso corpo vibram e formam ondas de energia. As ondas, elas interferem umas nas outras. E quando todos nós, por exemplo, agora, esse grupo aqui reunido, olhando essa imagem, pensando numa série de coisas aqui do que eu estou falando, nós estamos formando uma onda, um padrão de energia. Nós estamos formando o quê? Um campo. Nesse momento, todos nós vibramos num campo de energia. Então, os nossos pensamentos, né, hoje a gente já sabe que essa potência de força, de energia que nós temos, os nossos pensamentos, eles não estão mais dentro da cabeça. Porque antes a gente imaginava lá atrás que pensamento está aqui. Não está. O pensamento não está na cabeça. O pensamento é uma onda de energia. É uma energia que eu direciono ou não. Né? Às vezes a gente não direciona, às vezes a gente vibra num padrão que não está legal. Então, quando nós somos uma onda, nós estamos interferindo diretamente no campo de todo mundo. A nossa energia, ela vibra, e é legal esses desenhos, por quê? Porque, pensem bem comigo, todas as minhas células, os meus 50 trilhões de células, para mais ou para menos, não importa. Se cada uma decidisse funcionar de um jeito, não ia dar certo, eu não ia estar aqui falando com vocês. Então, todas as minhas células juntas, elas respondem a uma consciência, que é uma consciência pessoal, a consciência da Lucy, como é a consciência de cada um de vocês. Essa consciência,
ela é formada pela minha experiência de vida, pelas minhas informações, pelo meu campo informacional que eu trago dos meus antepassados, da minha origem, pelas minhas experiências aqui com a minha família, com os meus amigos, no país que eu vivo, o tipo de comida que eu como, tudo isso faz parte da minha consciência pessoal. As minhas crenças, as minhas verdades, os meus valores, isso somos nós. Então todas os meus 50 trilhões de células respondem a essa consciência. Porém, se eu sou uma onda, e quando todas essas pessoas, ou todos nós, estamos juntos, nós estamos formando o quê? Um campo de energia. E toda vez que nós estamos em grupo, que nós pertencemos aos grupos, mesmo que eu esteja morando sozinha, eu pertenço a um grupo, eu pertenço ao grupo da minha família. Mesmo que eu esteja em casa, eu pertenço a um grupo do meu trabalho, eu pertenço ao grupo dos meus amigos, enfim. Então, nós estamos interconectados com todos ao mesmo tempo. Quando a gente está no grupo, existe uma consciência coletiva. Vocês podem observar que o nosso comportamento também se altera dependendo do grupo, dependendo de onde nós estamos. Então, nós estamos interconectados com tudo e com todos simultaneamente. E esse biocampo, esse campo informacional, o campo morfogenético, aí a gente pode falar o que a gente quiser, na verdade é um campo de informação que existe quando nós estamos vibrando nesse campo informacional, e todos nós estamos, muitas atitudes, muitas ações, muitas coisas que a gente vive está diretamente relacionado a esse campo informacional. Se a minha consciência é uma onda de energia, quantas vezes vocês já se pegaram do lado da namorada ou do marido e de repente pensaram assim, eu queria comer uma pizza, e o outro fala, vamos numa pizzaria? O que aconteceu aí? Aconteceu uma informação. Será que eu pensei na pizza porque ele pensou na pizzaria primeiro ou vice-versa? Nós estamos interconectados o tempo todo. Então, por isso, essa figura dos patinhos mostram isso, né? Mesmo distante, eles estão ligados um ao outro. Então, nós somos um campo de energia quântica e física, matéria, massa. Temos a nossa consciência e pertencemos, vivemos, participamos de uma consciência coletiva. Quem mora no Brasil tem uma consciência coletiva do Brasil, quem mora em Portugal tem uma consciência coletiva em Portugal. O Dr. Carlos está lá na Austrália, lá tem uma consciência coletiva daquele país. Então, nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo. E aí, só de curiosidade, a gente está acostumado a ver o eletroencefalograma, que hoje tem um equipamento que chama magnetoeletroencefalograma, que ele mede, sem ligar nada na nossa cabeça, a onda do pensamento. Então, já existe equipamento hoje que consegue captar a onda do nosso pensamento. Bom, vindo para a nossa realidade. Se nós somos pura energia, óbvio, tudo no planeta interfere no nosso campo o tempo todo. Então, nós somos influenciados por essa rede de comunicação, da Wi-Fi, de TV, rádio, enfim. Nós somos influenciados, somos intoxicados ou intoxicamos as pessoas que nós nos relacionamos quando a gente briga, quando a gente se desentende, quando a coisa perde o eixo. Quando a gente desequilibra
a nossa alimentação, a nossa vida, ela tem que estar harmônica, né? Se eu compenso a minha necessidade emocional na comida, ou no jogo, ou na bebida, ou na droga, eu estou descompensada, eu não estou em equilíbrio, não estou em harmonia. E aí, efeitos do celular, vocês sabem que é dramático, né? Ele altera toda o nosso organismo, ele mexe na parte hormonal, ele modifica as informações, além das energias que a gente vive aí direto em contato, principalmente a do celular, tem as energias geopáticas, que é energias do planeta. Quando eu estou dormindo, vamos imaginar que a minha cama está exatamente num ponto de uma energia nociva, de um estresse geopático. É como se eu tivesse ligada na tomada. A chance de desenvolver uma doença é muito mais alta, de ficar mais irritada, de ter um sono agitado. E às vezes é o ponto que eu estou. Então, todo tipo de energia interfere no nosso campo. E a gente, lógico, nós estamos aqui na vida, estamos no mundo, então tem o estresse aí psicológico, tem o tipo de energia de pensamento. Então vamos lá, se eu vibro no amor, eu estou vibrando num padrão. Se eu vibro no ódio, eu estou vibrando exatamente no oposto desse padrão. O pensamento negativo, ele diminui o meu campo. A emoção negativa diminui a minha força. A emoção positiva, ela eleva o meu campo, ela amplia. Tanto é que uma pessoa feliz, alegre, quando alguém chega perto, todo mundo ri, todo mundo fica feliz, todo mundo gosta, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, quando a gente se alimenta mal, isso gera problema no corpo. Quando a gente tem uma sobrecarga de produtos que a gente usa, pode ser produtos de beleza, medicação, que gera alergia no corpo, intoxica o corpo também é problema, poluição ambiental, enfim. Então aqui eu tenho alguns estresses que podem alterar o nosso corpo, né? Celular, TV, morar perto de antenas de rádio, de TV, ter um celular, uma antena de celular no nosso prédio, tudo isso interfere no nosso campo. E aí, o que interessa pra gente, né? Porque tá bom, você só falou coisa ruim até agora, hein? Então, assim, quando tudo que eu vivi como pessoa, a experiência de vida que eu tenho, o meu caráter, né, a minha forma de olhar o mundo faz com que as minhas células vibrem num padrão. Quando eu tô, lógico, vivendo a influência de todos ao meu redor, porque tudo um influencia o outro, isso também altera o meu campo. E tudo que existe no planeta, para bom ou para ruim, também interfere no meu campo. E aí, como é que a gente faz para melhorar isso? E a gente precisa aí agradecer o Dr. Carlos, graças a ele, ele desenvolveu uma ferramenta que a gente pode melhorar a nossa energia. Nós podemos ativar esse campo energético de uma maneira muito mais potencializada e vibrando num padrão quântico. O padrão quântico ele é ativado pelo amor, pelo chakra cardíaco. Quando a gente quer transformar qualquer coisa na nossa vida, é através do amor. Ninguém muda através do ódio, da raiva, do rancor. É vibrando no amor que você ativa o teu chakra cardíaco e expande a energia suficiente. Ela aumenta muito e chega lá, na outra ponta, do jeito que a gente precisa que ela chegue. Mas precisa ativar o cardíaco. Sem o cardíaco fica muito complicado. Então, a nossa porta de entrada para elevar o quantum de energia que a gente quer que chegue é o cardíaco. É através desse padrão de energia que é o amor. E lógico, né? Aqui eu trouxe um exemplo. Quando a gente vibra no medo, quando eu tenho medo de alguma coisa, meu padrão, meu campo eletromagnético é muito diminuído. Se eu estou vibrando no amor,
o meu campo, ele se expande. Não importa a distância para o amor. Você pensa aqui na pessoa, a pessoa recebe lá, a pessoa já te liga, fala, manda uma mensagem. É incrível isso. E como é que a gente faz para chegar lá mais rápido? E aí, de novo, a gente volta para a intenção. Quando a gente pensa em chakra cardíaco, quando a gente pensa em ativar o campo quântico, a gente tem que estar coerente. O que é realmente estar coerente? É pensar, sentir, agir numa única linha. Às vezes a gente pensa uma coisa, a gente sente outra, quando vê tá fazendo outra completamente diferente. Então, o que eu achei muito legal, que o Dr. Carlos, ele traz um exemplo, né? Ele atendendo alguns pacientes, e ele sempre fazia essa pergunta para quem estava numa situação muito crítica. Então, assim, a intenção é o quê? O que você quer realmente? Você quer viver? Então, essa é uma pergunta, né? O que você quer? Isso está claro? E aí, quando isso está claro, a gente tem o quê? Um propósito. Para quê? Né? Se eu estou doente, se eu estou vivendo um problema de saúde muito complicado, e aí eu fico deprimida, chateada, qual é o objetivo? Por que eu quero sarar? O que vai me motivar? O que vai me estimular a ponto de eu desejar de verdade, intensamente, a cura? Então, quando eu estou alinhada com o para quê, eu tenho um propósito. Então, eu sei o que eu quero e eu sei para que eu quero. E aí sim, a gente tem uma terceira ponta, que é o significado. Então, quando a gente tem a intenção, um objetivo, eu quero um carro, eu não tenho carro, nunca tive carro, eu quero comprar um carro. Então, aqui, o quê? O que eu quero? Eu tenho que ter um objetivo quântico. Todas as vezes que a gente fala em energia quântica, vocês têm que direcionar. E tem que direcionar sempre com propósito e com significado. Quando eu sei que eu quero um carro, por quê? Para que eu quero um carro? Eu quero um carro para ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero dormir mais, porque aí eu vou gastar menos tempo no trânsito, menos tempo de ônibus. Mas por quê? Porque isso vai me trazer paz de espírito, sossego, tranquilidade. Gente, tá resolvido. Todas as vezes que a gente quer, que a gente deseja alguma coisa, se a gente responder essas 3 perguntas, provavelmente a gente vai estar alinhado com o nosso maior objetivo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu vou usar a chave para mudar o meu irmão. Meu irmão tem que começar a ver a família. Gente, de verdade, né? Que intenção? Qual é a tua intenção? É para você? Se você quer aproximar o teu irmão, a intenção não é para ele, é para você, né? Eu quero estar mais próximo do meu irmão. Para quê? Puxa, para que ele se sinta bem, para que eu me sinta bem. Por quê? Porque nós somos uma família. E família precisa ficar junto. Porque ele pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com ele. Quando a gente consegue unir isso, a forma como a gente pensa fica mais focado, fica mais direcionado para um resultado maior. E aí a gente cria um estado de harmonia, de coerência. E a coisa acontece. E a gente vai ver vários depoimentos aqui. Eu trouxe alguns, mas assim, tem depoimento tudo quanto que é jeito, realmente trazendo essa conexão. Quando o que eu sinto é tão verdadeiro, é tão amoroso, tem um objetivo, um propósito tão maior, chega aonde tem que chegar e chega legal.
E aí, a chave, o que que ela é? É um transdutor de energia, ela muda a energia. Nós vamos testar isso com limãozinho, nós vamos testar com vinho, nós vamos testar com café. Por quê? Porque é mais fácil. Às vezes, a gente não consegue ter uma outra pessoa para a gente fazer um teste muscular. Então, com o alimento, fica bem mais fácil. Então, quando você usa a chave naquele alimento, a chave organiza as moléculas. As moléculas se reestruturam harmonicamente e o alimento muda o sabor. Isso é um transdutor de energia, ele modifica a energia. Vamos lá. Agora, algumas curiosidades para vocês. O Dr. Carlos esteve lá no Japão e ele usou a chave, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, a maioria de vocês conhece, Masaru Emoto, é um fotógrafo, ele faleceu em 2014, ele desenvolveu um equipamento numa velocidade absurda e ele conseguiu fotografar a molécula da água. E aí ele fez vários testes, buscando água no mundo todo, água suja, água benta, e aí ele começou a testar, quando coloca água perto de uma música de heavy metal, fotografou, quando a água está perto de uma música do John Lennon lá em Imagine, ele fotografou. Então, ou seja, ele mapeou a frequência, a onda de energia do som, da palavra escrita, que ele também fez testes com palavras, de energia, o padre benzendo a água, ele fotografou. Então, ele fez vários testes e conseguiu mostrar o quanto que a nossa energia muda quando a gente está ouvindo uma música, ou quando a gente está falando determinadas coisas, ou quando a gente está ouvindo determinadas coisas. Nós somos seres frequenciais, nós somos seres energéticos. Quantas vezes vocês já se viram ouvindo uma música que vocês não gostam e o pezinho começa a bater e a mãozinha começa a bater? O que é isso? O corpo começa a vibrar no padrão daquela música. Se a música é de uma boa qualidade, show de bola. Se a música é de uma péssima qualidade, as suas moléculas se desorganizam. E ele provou isso. Então, o Dr. Carlos foi lá e fez um teste com a chave. E ele testou a chave e eles tiraram a foto da molécula da água. Então, olha que legal. Essa é a imagem da coerência. Essa é a imagem da congruência. Então, ela forma um desenho diferente. É uma imagem diferente e ela forma um desenho diferente. Então, isso é muito legal, porque é mais uma prova do que a chave provoca no nosso corpo, como ela organiza, como é que ficam as moléculas. E pensando que o nosso corpo é basicamente líquido, nós temos de 60%, 70% de líquido no corpo, então a interferência é muito forte. O Dr. Carlos também fez alguns testes da chave, equilibrando os chakras. Ele testou esse primeiro teste sem a chave, e aqui quando a pessoa usa a chave. Aí, de novo, foi calculado, vocês viram que alinhou, ficou muito legal. Nós vamos ver isso depois, expandindo a nossa aura, é muito bacana. E aí, a aura também muda. Então, ele fez um teste, ó, antes da chave, olha, tinha uns rompimentos aqui no campo áurico da pessoa. Uns buraquinhos, ó. Quando ele usa a chave, ó, não tem mais buraquinho, alinha completamente. Olha que legal. É isso que acontece com o nosso corpo quando a gente tá com a chave. Quando tem um fio de cabelo sobre a chave. Aqui, esse aqui é um depoimento de uma pessoa muito legal. Era um terreno super árido e a pessoa fez um teste no terreno. Ela equilibrou, ela criou um campo quântico no terreno com água. Essa é a garrafinha com água, tampou, foi lá e enfiou a garrafinha e criou o campo no terreno. O que aconteceu? Começou a nascer esses trevos, olha. E por incrível que pareça, olha a foto da água, a molécula da água, o trevo é muito parecido, né? E olha o lado da congruência, que é o lado que a gente usa para criar o campo quântico. Então,
Esse é um depoimento muito legal. Aqui é um outro depoimento, uma pessoa com problema de fungos na unha. Você vê que nem unha tinha. Olha só o estado, né? Aqui faltou nesse depoimento a quantidade de tempo, né? Quantos dias usou a chave, a forma que usou, mas enfim, a intenção alinhado ao significado e propósito foi o suficiente para corrigir o problema. Esse é um outro depoimento, é um garoto de 10 anos, isso foi no México, se eu não me engano. Ele tinha um tumor no saco escrotal esquerdo, e aí o terapeuta usava o biomagnetismo para tratar, e ele adicionou a chave. Quando ele começou a usar a chave, o menino, em 4 semanas, desapareceu o tumor. Então, eles documentaram antes, ele estava com cirurgia marcada, e depois o tumor desapareceu 100%. Não tinha mais tumor, e aí liberou da cirurgia. Então, isso está documentado. Esse é um depoimento que o Dr. Carlos sempre traz, quem já assistiu às palestras dele acompanha. É uma criança diagnosticada com autismo e a mãe fez uma intenção com muito amor para que a filha se curasse, não tivesse mais problema nenhum. E no dia seguinte a criança começou a ter um comportamento de uma criança normal, brincou, conversou, leu, falou as letrinhas ali, falou em inglês, é uma família mexicana, ninguém falava inglês. E aí a escola, né, depois de, assim, a criança realmente estava normal, deu uma declaração, certificou a mãe que ela poderia matricular a criança numa escola comum. Isso já faz uns 2 anos, 2 anos e meio, e a mãe tem feito acompanhamento, até por uma exigência da escola, feito vários testes para ver se a criança realmente está ok, não tem problema nenhum, e continua maravilhosamente bem, sem problema nenhum. Então, assim, é um negócio fantástico, muito legal, maravilhoso a gente ter um depoimento. Então, o amor da mãe foi tão forte, capaz de transformar. Isso aqui foi no Chile o ano passado, se eu não me engano. Tinham muitos incêndios lá e tinha um terapeuta tratando uma senhora com câncer de mama. E ele equilibrou a casa da senhora, criando campo quântico na casa. E o que aconteceu? Teve um vilarejo, pegou fogo, todas as casas queimaram e a casa dessa senhora não queimou no meio do vilarejo. Então, realmente foi surpreendente esse depoimento. Aqui é um depoimento também que eu achei fantástico. Se vocês verem essa foto, vocês observam que tem exatamente um halo. Se vocês olharem a chave, é exatamente o desenho da chave aqui embaixo, do lado da congruência. Então, a pessoa foi para o Equador, era uma fazenda, e usou a chave lá, o pessoal que trabalhava na fazenda adorou a chave. Esse de camisa listrada estava com muita dor nas costas e pediu para a pessoa deixar a chave com ele, porque ele queria melhorar. E aí ela falou, pega a minha chave, fica com ela, quando eu for embora, você me entrega. E aí o cara sumiu, o marido dela foi procurar o rapaz, aí ele falou, brincou, não queria devolver a chave, e eles tiraram uma foto. E aí ela falou assim, vamos tirar uma foto que você vai ficar com o poder da chave com você. E na hora que ela tirou a foto, sai esse reflexo, que é muito interessante, né? Sai a imagem exatamente nele, ele estava com a chave no momento, ela conseguiu captar aí um padrão energético diferente. Então, muito legal. Esse vídeo vocês já viram, né? Imagino que a maioria tenha visto. Mas se não viram, eu vou dar uma aceleradinha para a gente não ficar muito tempo nele. O que está acontecendo nesse vídeo? Esse equipamento que está na mão da pessoa, ele vai medir algumas substâncias na banana. Ele vai medir o nitrato da banana. E ele vai depois equilibrar metade da banana usando a chave. E vai testar de novo. E aí o número vai mudar. Então, vamos
assistir aqui o teste. Então, ó, ele vai aqui, ele está falando da tecnologia, ele vai calibrar o equipamento aqui. Então, ele está calibrando. So it's calibrating, and now it's going to ask me to go ahead and insert, and then I press OK to measure, and it's going to measure again the nitrate levels. Nitrates and nitrites is what our body will use, and is actually absorbed within the inner lining. E aí ele limpa, vai. Aí agora, olha, ele equilibra a banana. Dr. Carlos Coherence. See, I'm just putting it in the four corners, but originally I've been just sitting here, okay? So nothing else has happened that right there. It's on the same surface area. But now aí o que ele faz? Ó, zera e de novo. Ou seja, ele provou que modificou o padrão. Então, olha só que fantástico. Por isso, é um transdutor de energia. Modificou. Então, a quantidade de nitrato, que era 60, agora é 17, depois de usar a chave. Agora, nós vamos entrar na parte prática, tá? Depois dessa parte, nós vamos conversar, aí tirar dúvidas, sugestões. O objetivo hoje é ajudá-los a sair daqui sem dúvidas, sem questionamento, enfim. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é que lado que é a coerência, que lado que é a congruência. Se a gente não sabe isso, a gente se confunde, a gente não potencializa o resultado final que a gente quer.